Maravilhosa, aleluia. Você pode sentar, obrigado, louvor, que bênção, glória a Deus, aleluia. Gente, vocês estão bonitos demais, viu? Eita, ninguém acreditou. Amém, mas não deixa de ser verdade, né? Queridos, antes de continuar, trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração para você, para te abençoar, eu quero mencionar nosso querido Alves. Fica de pé, Alves, querido. Alves esteve aqui na AMAN, né? Congregou com a gente o período que estava aqui. E eu encontrei ele lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Não é isso? Está onde agora? Qual é a cidade? Eu esqueci. Corumbá. Olha mesmo, no início de uma obra Verbo da Vida lá. Já tem quantas pessoas? Os discípulos. Meu Deus do céu. A coisa vai ser grande lá. Imagina, Jesus começou com 12, hein? Amém, seja bem-vindo, meu querido. Ele é de casa, é uma pessoa querida, trouxe o pessoal visitante, sejam bem-vindos, viu? E vocês estão em casa também, amém? Obrigadão, viu, querido? Queria honrar a tua presença. Chegou lá, falou comigo, eu digo, já está por aqui, meu Deus. Também, gente, como vocês sabem, a gente tem uma cultura na igreja que é a cultura da honra, né? A honra é uma cultura dos céus e eu quero agradecer, eu e Leila, a gente está muito grato. Ontem nós tivemos um namoro na roça. Quem teve aqui ontem? Vou medir pelo teu glória a Deus. Foi bom ou não foi? Meu Deus do céu. Gente, teve coisa boa demais. Forró, gospel. Amém. Comida de milho. Rapaz, foi comida com força, hein? Irmão Sebastião e Ângela, e comeu quase um boi, gente, aqui ontem. Foi bom demais, gente. Muita alegria, né? E tudo muito organizado, muito bem organizado. Nós queríamos honrar, né, as pessoas que estavam envolvidas nisso. Quero honrar a vida de Marcos, de Cris, de Eduardo e Tati, né? Que eles encabeçaram essa missão e fizeram com tanto esmero um evento organizadíssimo e muito proveitoso. Quero agradecer demais a vocês por isso, amém? E também agradecer aos jovens. Cadê os jovens? Rapaz, não era para ser assim. Calma que eu chego até tu, rapaz, calma. Mas os jovens estiveram aqui trabalhando, se esforçaram, lavaram, semearam, né? Que eles são espertos, eles aprenderam a lei da semeadura, plantaram, vão colher, porque quando a gente tiver algo para eles, a gente vai trabalhar para eles. Amém? E também as cozinheiras que pegaram. Aí, Meire, entra você, né, minha querida? Não esquecer de você, você é filha querida. Meire também estava nos jovens. Né? A fé chama a existência, as coisas não existem, né? É brincadeira mesmo. A filha querida esteve aqui ajudando, foi muito bom, gente. Eu quero agradecer essa turma todinha. Não dá para a gente chamar todo mundo aqui, porque tem gente trabalhando ali. Mas a gente quer honrar, porque foi especial. Foi muito bom. Lembrando que o nosso propósito do Namoro na Roça, vale a pena eu mencionar para vocês. Quando nós, já era algo que estava no nosso coração fazer, e nós colocamos a missão para esses dois casais. E, queridos, a nossa intenção era arrecadar também fundos para um casal da igreja. O esposo estava passando um processo difícil e a gente estava arrecadando para também ajudá-los nesse momento. A igreja ajudou, nós ofertamos e nós queremos levantar recursos para isso. Mas o irmão, entenda com muito carinho, eu vou dizer isso, tá bom? Tá bom, gente? Como uma palavra paraibana, se avexou, né? Se apressou e foi estar com o Senhor. Foi primeiro que a gente. E ele está agora no melhor lugar. Foi uma decisão, mas a gente fica aqui com saudade, mas logo, logo a gente vai estar junto dele de novo. Amém? E, queridos, aí nós continuamos com a ideia e ajustamos ali os valores para poder ser uma bênção, e foi maravilhoso, maravilhoso. O próximo, meu Deus do céu, aguardem, viu? Eu falei com Cris e Tati, estimulando elas, dizendo, nós fizemos agora o de São João, vamos fazer o São Pedro, brincadeira, viu? Próximo mês. Ela disse, não, pastor, mas o próximo ano, digamos, próximo ano, Namoro na Roça, eu vou estar presente. Digo solteiro, eu vou estar casado e vou estar presente também, declara, rapaz, amém? Mas nós queremos honrar isso e foi divino. Nós chegamos ontem em casa comentando a bênção que foi. Muito bom, gente. Vale a pena trabalhar para o Senhor, alcançar pessoas. E, sim, não posso esquecer também do nosso querido Alexandre, que esteve conosco nos ajudando ali no trânsito, viu, Alexandre? Ele mesmo se prontificou, gente, e foi uma benção, como sempre, né? Alexandre é nosso aqui, limão galego.
Tá, é uma bênção isso. Glória a Deus. Amém. Sondando meu coração hoje para trazer algo para a vida de vocês, né? Abençoar a vida de vocês nos minutinhos que nós temos aqui para ministrar a palavra e alegrar você, estimular você a andar na fé, nessa nova vida que nós temos em Jesus. Eu me lembrei de fato hoje de ele não está aqui hoje, não está, meu querido Henrique. Henrique, se eu me equivocar, tu me lembra alguma coisa, tá bom? Mas quando chegamos aqui, eu e Leila, nós estávamos em um culto, eu não me lembro, Henrique, se foi numa terça, ou numa quinta, ou num domingo. Na quinta, ó, ele já entendeu, já pegou, entendeu? Essas coisas do Espírito já conecta. E eu quando vi Henrique lá com Tamires, a gente já era de casa, irmão em Cristo, né, e tudo. Mas nesse culto não foi Henrique. Eu não me lembro qual foi o apelo que eu fiz no culto. E Henrique levantou a mão chorando. Foi isso mesmo, Henrique? E eu disse, o que foi, Henrique? E Henrique disse, não, é que eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. Aquilo mexeu com a gente, que a gente disse, rapaz, eu pensei que tu já tinha recebido. Não foi? Mas ele ali fez algo produzido pelo Espírito Santo no interior dele. E hoje, queridos, é uma ovelha que não nos dá trabalho. Amém. Ele pegou Jesus mesmo, se agarrou com Jesus e, gente, está vivendo hoje e sendo uma bênção, muito querido por nós, é um filho que nós temos. Tanto ele como Tamires chegaram solteiros, hoje estão casados, né? Estamos esperando as 12 tribos de Israel aí, vir aí. Amém? Mas então o negócio está difícil. Vai chegar lá. Mas isso me chamou a atenção da obra do Espírito Santo por meio da palavra, produzindo um novo nascimento. E aí hoje, eu sondando meu coração, eu comecei, Valdemir, a pensar, quantas pessoas estão na igreja, gente, e que na verdade só abraçaram uma placa de igreja, estão dentro da igreja, um ato religioso, e por aí vai, mas não provaram sobre o novo nascimento, a nova vida, o que isso representa. Amém? E eu disse, eu vou falar um pouco sobre isso. Porque eu me lembro do dia, com 5 anos de idade também, aquilo me chamou a atenção, e eu tenho essa memória. Eu me lembro também, com 8 para 9 anos de idade, eu fui despertado para ler a Bíblia, sozinho. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler, sozinho. E isso é obra do novo nascimento. O novo nascimento é uma transformação do nosso interior, muda a nossa natureza. E eu queria falar um pouco sobre isso, trazer luz sobre isso. Amém? Diga assim, eu, graças a Deus, nasci de novo. Amém? Essa é uma expressão que a gente encontra na igreja, né? Novo nascimento. Mas o que isso é? O que isso representa? O que Jesus quis dizer? Antes de ler o texto áureo, que fala sobre isso, que é João capítulo 3, do verso 3, capítulo 3, do verso 1 ao 21, eu quero ler algo em Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 2, que diz assim, naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem, diga mensagem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ou seja, Jesus já estava ali, João Batista estava preparando o caminho para Jesus, ele mesmo disse, eu não sou digno de desatar as sandálias dele, eu estou só preparando porque o melhor está vindo aí. É ele já nasceu, ele está chegando. E ele veio com essa mensagem que Jesus também continuou. A primeira pregação de Jesus foi isso. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra arrependam-se, diga arrependam-se. No grego ela é metanoia. Olha como é curioso. A palavra metanoia é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mente. Sabe aquelas coisas que você acreditava, e ele está dizendo, ei, chegou algo novo. Na verdade, chegou tudo aquilo que o velho já dizia, apontando para o novo chegou. Abra sua mente para recebê-lo. Ele está trazendo o reino de Deus. Dê um glória a Deus aí. Era isso que João estava preparando. Ei, abram sua mente. Ele estava falando para os judeus. Ele não estava pregando para os gentios. Ele estava dizendo, lembra de tudo que vocês acreditavam, do cordeiro, daquelas sacrifícios, tudo. Abram a mente de vocês, que ele chegou.
Aquele que está trazendo o reino de Deus chegou e você precisa, amém, abrir a sua mente para poder receber. Amém? Estão comigo? Aí vamos para João capítulo 3, verso 1. A Bíblia diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, era um grupo religioso judaico da época de Jesus, e ele é membro do Sinédrio, que era a suprema corte religiosa e civil dos judeus. Era um dos líderes mais influentes da região, e ele aplicava a lei de Moisés. Era um judeu, mas só que ele viu, olha o texto diz, ele veio até Jesus à noite e disse: Rabi, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Ele reconheceu que Deus estava em Jesus. E curioso é que ele foi à noite procurar Jesus, ele não foi durante o dia. É como se ele fosse mais escondido, porque ninguém poderia vê-lo, ele com Jesus. Mas ele foi lá e disse: olha, eu reconheço que Deus está contigo. Aleluia. Veja, ele estava com toda a bagagem do Velho Testamento. A lei de Moisés. As 613 leis, que se resumiam em sua força maior nos 10 mandamentos. E ele chega e diz: eu reconheço que Deus está em você. Jesus vai e diz assim, ó: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Diga, nascer de novo. Jesus falou para ele. A palavra reino aqui é basileia. E basileia quer dizer governo, domínio. No Novo Testamento se refere ao reino de Deus e é entendido como reino espiritual. Diga, reino espiritual. Ou uma realidade física que virá. Nós ainda não estamos no reino de Deus físico. O reino de Deus fisicamente virá, será estabelecido, mas o reino espiritual já está. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Podemos entender que essa influência do reino é a influência do rei, o seu favor, contemplando os seus súditos. E ele está dizendo para que você veja esse reino, Nicodemos, que é espiritual. Amém? Você precisa nascer de novo. A expressão nascer de novo, no judaísmo, diga judaísmo, quer dizer voltar ao caminho certo. Voltar a Deus, no judaísmo. Que Nicodemos estava no judaísmo. No entanto, gente, o que Jesus estava falando era o seguinte: uma mudança de vida causada pela experiência da nova vida em Cristo. Meu Deus do céu. Não sei se você pegou aí. Ele estava falando de um fruto de um relacionamento agora. Amém? Guarda aí. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e nascer de novo. No verso 4 ele diz isso. Por quê, gente? Porque a mentalidade de um judeu, ele é literal. Quando você estuda o hebraico lá do Velho Testamento, você entende porque o judaísmo é difícil de entender certas coisas de que Jesus trouxe. Porque a língua hebraica, diga a língua hebraica, ela não sabe relacionar-se bem com coisas abstratas, tipo amor, esperança, fé, tudo ele é literal. Então, quando Jesus disse: é necessário você nascer de novo, o que é que o judeu pensou? Voltar para a barriga da mãe e voltar a ter vida de novo? Ele levou da forma literal. Por isso Jesus certa vez disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e interpretá-las de forma errada. Estão comigo? Ele pensou dessa forma, era difícil para ele entender. Jesus vai e diz: em verdade te digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí confundiu mais ainda. Ele disse: água e Espírito. Muitos irmãos nossos acreditam que seja o batismo nas águas. Mas aqui não está falando do batismo nas águas. O ladrão da cruz, gente, não teve a oportunidade de ser batizado nas águas e foi salvo. A água que estava sendo falada aqui é a palavra. Vós estáis limpos ou lavados pela palavra que eu tenho pregado. Amém? E pela ação do Espírito Santo. Diga a palavra.
e a ação do Espírito Santo. Para você entender melhor, é como Maria. Chega o anjo e diz: você foi agraciada, vai nascer de você o Emanuel, o Deus conosco. Ela pergunta: como isso vai acontecer se eu não tenho relação com meu marido? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai dar vida a essa palavra dentro de você. Estão comigo aí? Está aí tudo bem? Quando Maria diz: então que se cumpra em mim, segundo a tua palavra. Você vai para Gênesis também, quando o mundo estava um caos, todo desorganizado. O que foi que Deus fez? Deus lançou a palavra: haja luz, e o Espírito pairava sobre as águas, só esperando a ordem de Deus para poder mover as águas. O novo nascimento não é diferente. É um produto da palavra pregada debaixo da unção do Espírito Santo. Naquele dia de Henrique, a palavra entrou no coração dele, explodiu dentro dele, e ele entendeu, ele compreendeu e adicionou a fé dele, e ele nasceu de novo. Você pode dar uma glória a Deus? Na sua vida também não foi diferente disso. Um dia você ouviu as palavras, e o Espírito pegou você. Amém? Aí veja o que acontece, no verso 6, Jesus disse: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Porque Nicodemos estava pensando no mundo físico e Jesus estava falando no mundo espiritual. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Não é assim, gente? Nós sabemos da existência do vento, mas nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Ele diz: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não conseguimos explicar de forma física. Porque você continua com a mesma cor do cabelo, você continua com a mesma condição financeira quando você recebeu Jesus, você continua com as mesmas roupas, você continua no mesmo lugar onde você morou, você, na verdade, continua até com a mesma mentalidade que você tinha. A mesma aparência, mas algo mudou em você. De dentro para fora. Diga: dentro para fora. Eu me lembro, irmãos, aqui no Itapuca mesmo, um testemunho que eu ouvi de uma pastora lá, que nós estivemos lá, e eu conheci esse rapaz. Esse rapaz era um bandido no local. Passava, todo mundo tinha medo dele naquela região. Mas um dia ele entrou dentro da igreja, e ele sentou e ouviu a palavra, e aquele homem entregou sua vida a Jesus. Aquele homem temido por ser um bandido, se tornou um homem de bem, transformado, se tornou pastor depois. E o que se explica isso? Nós não sabemos como explicar, mas sabemos que foi algo que mudou dentro dele. Dê um glória a Deus aí. Não foi assim com você também? Quem era você e quem é você? Como se explicar? Assim como a gente não explica a questão do vento, só sabe que existe. A transformação no nosso interior. Aleluia! Veja a palavra, ele continua dizendo. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Verso 11, em verdade te digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho, porque eles eram de forma física, natural, não entendiam o que Jesus estava dizendo. Eu falei de coisas terrenas, usando coisas terrenas, e vocês não creram? Como crerão se eu falar as coisas espirituais? E Jesus passa a falar sobre ele, a partir do verso 13. Jesus disse assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Está falando sobre ele. Veja, a Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a porta que leva a Deus. Jesus é a água que sacia a sede. Jesus é o pão que acaba com a fome, gente. Jesus é o caminho para Deus, é a vida de Deus em nós, e é a verdade sobre Deus. Diga: Jesus
É a ponte que me leva a Deus. Não tem outro atalho, é somente Ele. A Bíblia só apresenta Ele, só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Aleluia, ele passa a falar sobre ele, ele diz, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus pega a Bíblia da época que eles tinham e cita Números capítulo 21. E Jesus cita a história que aconteceu quando o povo israelita estava sendo picado por cobras venenosas. E Deus deu uma ordem a Moisés: levanta uma serpente de bronze, coloca ela no poste, para que todos que foram picados pela serpente olhem para aquela serpente de bronze e sejam curados, sejam libertos do veneno. E ele começa a mostrar como se deve ser a interpretação do Velho Testamento. Cadê seu glória a Deus? Como é que deve ser a interpretação? Tudo aponta para Jesus. Cadê seu glória a Deus? Tudo falava sobre Jesus. Jesus está pegando, ei, essa serpente sou eu, rapaz. Serpente era uma maldição. Lembrava da maldição. Jesus está dizendo, eu vou me tornar maldito em teu lugar, para que a maldição saia da tua vida. Você não se alegra com isso, não? Cadê seu glória a Deus? Aleluia. Ele disse, eu vou me tornar maldito. Está escrito em Gálatas capítulo 3, verso 13. Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele mesmo se tornou maldição em nosso lugar, gente. Para quê? Para que recebêssemos a bênção de Abraão. Diga a bênção de Abraão. Que bênção é essa? A justificação pela fé. E sendo justificado pela fé, recebêssemos o Espírito prometido. Jesus começa a falar com ele, está dizendo, as Escrituras do Velho Testamento falam sobre mim. Aqueles que olham para mim são curados do veneno da maldição. Amém? Ele continua. Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Aleluia. Verso 16 é o texto que a gente conhece mais. Você já ouviu esse texto em alguma vez na sua vida? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. Quem estava dizendo? Era o Filho quem estava dizendo isso. Era Jesus que estava dizendo, porque Deus amou vocês de uma tal maneira que deu para vocês a minha vida, para todo aquele que crê em mim, não pereça. Ei, não pereça. Não pereça, gente. Jesus começou a falar sobre ele, depois ele começa a falar de quem o enviou. O resultado dele, da vida dele, é o amor do Pai por você. Diga, Deus me ama. Verso 17 ele diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha que coisa interessante, não para condenar o mundo. Nós acabamos de cantar essa verdade aqui. Aleluia. Deus não tem prazer na condenação do homem, gente. Deus ama o homem. Quando eu digo homem, homem e mulher. Ele continua, por não crer no Filho, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho do unigênito. Veja, não é Deus quem condena, é a pessoa que rejeita a salvação. Não é Deus que escolhe quem vai ser salvo. A salvação Ele deu para todos. Deus não escolhe quem vai ser perdoado. Ele perdoou a todos. Agora é a pessoa que rejeita. É o texto que está dizendo. Eu me lembro de uma certa história, não sei se vou contar ela do jeito que ela é, mas Deus vai me ajudar aqui, vai trazer essa mensagem na época do Velho Oeste. Quem gosta dos filmes antigos do Velho Oeste, 3 homens em um conflito, Era uma vez no Oeste? Ninguém conhece, né? Mas conta-se a história de um rapaz que cometeu um assassinato.
estava preso e condenado à morte. E os familiares procuraram o governador da época, para que pudesse livrar ele daquele lugar, da morte, da forca. E aquele governador não poderia burlar a lei. Então ele conversou e disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o perdão. Eu vou dar o perdão para ele. Mas eu vou levar como um pastor. Eu vou entrar como um pastor com a Bíblia e o termo do perdão dentro da Bíblia, para entregar para ele. Quando ele entrou naquela prisão, foi se apresentar aquele jovem. O jovem dissolutamente começou a xingar o pastor, que era o governador. Começou a rejeitar. E disse, não quero conversa com você. Não quero. E assim, o pastor teve que sair da cela e ele não o recebeu. Comunicaram para ele, para aquele jovem, que aquele pastor era o governador, que estava trazendo dentro da Bíblia o perdão para que ele não morresse. E aquele jovem foi condenado. E antes de morrer, ele pediu para dizer as últimas palavras. E ele disse assim, eu estou sendo condenado, não pelo pecado que eu fiz, mas pelo perdão que eu rejeitei. Não é interessante isso? O texto bíblico mostra, irmãos, Deus perdoou a todos. Aleluia, a todos, e deu essa condição a todos, mas você aceita ou não? Jesus vai falar mais sobre isso. Ele diz, no verso 19, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, está falando de Jesus, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Mas olha o texto que ele está dizendo, Jesus vai e fala para um homem que vem de um legalismo, de justiça própria, dizendo para ele, ei, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da palavra e do Espírito. Você precisa abrir sua mente para receber o novo. Amém? Aquele homem não entendeu e levou de forma física, natural. E Jesus começou a explicar mais ainda. Ele começou a falar, ei, eu sou a salvação. Eu estou aqui para te salvar. Por causa do amor do Pai. Ou seja, Jesus é a porta para o reino. Vou dizer de novo, Jesus é a porta para o reino. Ei, queridos, é a porta para o favor de Deus. Para viver, interessante que ele não fala o rei, ele fala o reino. É o favor do rei. É tudo que o rei tem para dar. Jesus é a porta, é a de entrada para tudo isso. Somente por ele, diga somente por ele. Aí eu faço algumas considerações com esse texto, ele diz que Jesus não estava falando de um nascer físico, ele estava falando de um nascer do Espírito. Todos nós sabemos que somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Adão, quando pecou, morreu espiritualmente, gente, primeiro. É como se ele entrasse na sala, foi o primeiro casal a entrar da sala e apagou a luz. Todo mundo que nasceu depois nasceu nas trevas. Mas um dia, o segundo e último Adão entrou também na sala, chamado Jesus Cristo, e ele ligou a luz. Amém? Estão comigo? Aí ele continua. Outra consideração, nascer de novo é passar a andar com Deus, através do relacionamento com Jesus. Porque Jesus não é o único caminho. Todos os caminhos podem levar até Roma, mas só um caminho leva a Deus. É Jesus Cristo. Ele continua, que nascer de novo é uma mudança de estilo de vida, irmãos.
Onde o relacionamento com a palavra de Deus e a operação do Espírito Santo são a influência do ser uma nova criatura. Você não é nova criatura aí? Jesus estava falando de algo espiritual, de uma vida espiritual, de um nascer por dentro. E para viver essa nova vida seria necessário entrar por Jesus. Por fim, o novo nascimento nos dá acesso legal ao favor do rei e do reino. Diga a favor. Aleluia. Estão comigo? Por isso se explica a transformação na vida de alguém que tem uma experiência com Jesus. O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que conectar você ao relacionamento. Não é o pastor que transforma a sua vida. É Jesus quem transforma. Amém? Quem transforma a sua vida, gente, é o Espírito Santo que habita em você. Descobrir esse relacionamento é o segredo. Lembra da bênção apostólica? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, digo o amor de Deus. Aí ele diz, a comunhão com o Espírito Santo. Quantas pessoas na igreja conhecem o nome do pastor, conhecem o nome dos irmãos, conhecem o nome da placa, conhecem os regimento interno, mas não conhecem o Espírito Santo? Você entende? Porque quando a gente conhece Ele, meu Deus, aleluia, a transformação começa. Aleluia. Você começa cada vez mais a provar do favor do rei e o favor do reino que está ali. Amém? Até aí tudo bem? Mas, como eu amo vocês, eu quero trazer o apóstolo Paulo na questão, porque aí o apóstolo Paulo vai explicar mais ainda sobre esse novo nascimento, de uma forma mais contemporânea para nós. Lembra que Jesus estava falando para um judeu? Paulo agora vai falar para a igreja. Quem é a igreja aqui? Olha o que ele diz em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. Ele diz, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam a viver, com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Não se engane, irmãos. Existe um Espírito operando nesse mundo. Não é o Espírito de Deus. É o Espírito do pecado. O pecado traz suas consequências gravíssimas, não só fisicamente, mas ele é espiritual. O pecado afronta diretamente a Deus. Por isso que o problema no homem nunca foi Satanás. Digo, o problema do homem nunca foi Satanás. O problema do homem para com Deus é o pecado. O pecado afeta a sua vida espiritual com Deus e traz danos para o seu mundo físico. Todo pecado, a sua intenção é contra Deus. Sempre é contra Deus. E eram os pecados que nos separavam de Deus, nos deixavam mortos, ou seja, não tínhamos acesso à vida de Deus. Tudo nosso que a gente começou a provar aqui nas canções, na música, da unção do Espírito, nós não poderíamos provar. Estão comigo? Por causa do pecado. Aí ele continua, verso 3, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, a natureza caída. Éramos por natureza, diga por natureza, merecedores da ira como os demais. Essa ira que ele está falando é o que vem pela frente desse mundo, o julgamento desse mundo. Todos éramos merecedores da ira, do julgamento que virá sobre esse mundo. Não sei se você tem percebido, o mundo está diferente. Verdade ou não é? Estamos aí, gente, com notícias lá do mundo de Israel. As coisas que estão acontecendo. Toca no seu irmão e diga assim, abra seu olho. A Bíblia já dizia isso. Amém? Estamos muito perto, irmãos. Ei, estamos muito perto, irmãos.
a Bíblia falava de um afastamento dos princípios da palavra. Nunca o mundo esteve como está. E a coisa está escalando mais e mais. E lembre-se que aquele que virá vai tentar fazer a paz aonde? Não é no mundo, é lá em Israel. Só que não é Cristo. O mundo caminha para isso, gente. Para o seu dia da prestação de contas. Nós éramos merecedores. Mas verso 4 diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia, que nos amou tanto, aleluia, que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida, aleluia, juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou. O que é ressuscitar, gente? Não é nascer de novo? É ou não é? Ele nos ressuscitou com Cristo. Oh, glória a Deus! E nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom, é dádiva. Não é mérito seu, não é mérito meu, é mérito de Jesus. Aleluia, é só crer nele, é só receber Ele e está feito. Aleluia. Ele diz: não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos, olha que coisa linda, algumas versões diz, somos feituras dele. Sabe o que isso que é traduzido? Diz assim: pois somos obra-prima de Deus. Aleluia. Olhe para seu irmão e diga: você é uma obra-prima de Deus. Ele diz: criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele começa a dizer que você não foi salvo pelas suas boas obras. As boas obras não é a raiz da nossa salvação. A raiz é Jesus Cristo, a nossa salvação. Mas nós somos criados para elas. Ou seja, para a minha vida e para a sua vida, é o fruto que é produzido do nosso relacionamento com Deus. Não é a raiz da nossa salvação, mas é o fruto do relacionamento. Fazemos porque somos benignos, bondosos, generosos, porque Deus nos fez assim. Paulo explica bem direitinho, irmãos, que é em Jesus que essa nova vida é vivida. Aleluia. Nesse relacionamento, a Bíblia diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E aí entra essa nova vida. A nova vida, irmãos, não é um relacionamento com tábuas, com letra em tábuas de pedra. A nova vida não é produzida por algo externo, como era na velha aliança. Vem cá, Léo, ajuda ali. Estão comigo? Deus disse que na nova aliança seria superior. A nova vida é produzida, gente, por algo que foi depositado no nosso interior. Aleluia. Em Hebreus diz que Deus escreve as suas leis em nossos corações. Ele nos fez as tábuas. Meu Deus, vou dar 30 segundinhos para você meditar nisso. Irmãos, a lei foi Deus quem deu, irmãos. Deus deu a lei. A lei representava o caráter dele. E ele precisava tirar do povo que saiu do Egito, tirar o Egito da mentalidade do povo. Porque aquele povo iria representá-lo. Deus não escolheu uma nação. Deus criou uma nação para representá-lo na terra. Mas essa nação tinha que ter o cheiro dele.
Essa nação precisava conhecê-lo. Para você ensiná-lo, você tem que saber quem ele é. E ele deu a lei. Mas a lei nunca foi dada para salvar, porque ela não salva. Mas na nova aliança, aleluia, Deus nos fez as tábuas. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo é quem vai escrevendo em nós. Transformando a minha vida e sua vida. Eu sei que você já teve essa experiência na sua vida. Sabe aquela coisa que a gente fazia e a gente levava numa boa, mas depois que você conheceu o relacionamento com Ele, quando você vai fazer, tem algo dentro de você? Não. É essa bênção, gente. Na velha aliança, Deus deu a promessa a Abraão e selou ela com a circuncisão. Diga circuncisão. Diga, eu vou ser o Deus de você, o seu Deus, Abraão, eu vou te abençoar, eu sou o grande El Shaddai, farei de ti uma grande nação. Deus deu as promessas, amém? E Deus selou com a circuncisão. Na nova aliança, irmãos, foi Jesus que trouxe, aleluia, e Ele selou com um novo nascimento, o nascer de novo, a vida de Deus em nós. Amém? Esse relacionamento, por isso que o cristianismo não tem que ser considerado meramente uma religião. É relacionamento com Jesus Cristo. Oh, aleluia. Tudo fica mais fácil, gente. Não adianta chegar e pregar lei. Não faça. É melhor ensinar, ei, está dentro de você. O que você pode fazer, o que você pode desenvolver, porque tudo foi depositado pela graça de Deus. Nós não somos santificados pela nossa própria força. Nunca será. Mas é pela ação do Espírito Santo dentro de nós. Eu já contei esse testemunho, mas vou contar de novo. Tem gente que não ouviu. Eu me lembro uma vez, irmãos, veja uma coisa simples, mas é isso que eu quero mostrar dessa nova vida que nós temos. Lá em João Pessoa, né? Quem conhece João Pessoa sabe lá que tem praias maravilhosas, quentinhas, maravilhosas. E no sábado pela manhã, nós saímos os jovens da igreja, eu morava longe, a gente pegava o ônibus para ir para a Praia do Bessa, para bater bola, ter um momento de comunhão. E, queridos, eu levei um passe estudantil, mas sem a carteira estudantil. Então terminamos e quando voltamos, qual era a tática? Veja, a gente era crente, viu? Uns crentinhos, amém. A tática era o quê? Sentar lá atrás, ficava sentado lá atrás, esperando uma parada antes da minha. E eu ia e dava um passe estudantil. Se o cobrador pedisse a carteira, eu dissesse, não tenho, e ele mandasse, desça, estava em casa. Ruim é se ele dissesse, vai ponto final, aí o negócio complicava, mas sempre, né? Era a tática, só que nesse dia quando entramos, sentamos, estava uma discussão entre o cobrador e um outro rapaz que estava na mesma situação. E o cobrador brigando. Aquela confusão, que o paraibano fala meio árabe, né? Quando você começa a ouvir, fica meio enrolado o negócio. E aí nos assustou. E nessa hora veio o anjinho do lado e o capeta do outro. Vocês lembram dos desenhos? E eu dei ouvido ao capeta. Fiquei ali meio nervoso, jovem. Eu disse, o que é que eu vou fazer? E fiquei, gente, nem Steven Spielberg criou uma história daquela. Eu disse, eu vou dizer que eu perdi minha carteira na praia. Agora é incrível, né? E o passo estudantil, dentro do bolso, mergulhando dentro da praia, como é que sobreviveu? E criei toda uma história, e fiquei com o coração, o tempo sair pela boca, na hora eu fui, e ainda pedi, Deus me ajuda. Cheguei e falei tão rápido, para o cobrador, gente, o cobrador olhou e disse, como é, homem? Passa! Aí eu passei, ó.
Mas quando eu sentei, Ele. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo não nos condena, gente. Ele não vem condenar a gente. Ele vem convencer. Extremamente educado. Extremamente maravilhoso nas suas colocações. É parceiro, é amigo. Para todas as horas. E aquela coisa começou dentro de mim. Como se estivesse dizendo assim: você não foi criado para isso. O que para sobre você é a verdade. As roupas que te cabem é a roupa da verdade. Você é uma nova criatura. Gente, aquilo começou, eu senti um fogo queimando. E começou a descer lágrimas no meu rosto. Eu chorava feito Maria Madalena. Não sei como ela chorava, né? Mas eu acredito que era muito copiosamente. Chorando e o povo tudo olhando para mim, mas eu não estava nem aí, porque eu estava tendo um momento com Ele. E eu desci, fui para casa, Marcão. Entrei na casa e fui para onde? Para o quarto. Dobrar meu joelho. E dizer: Pai, me perdoa. Aleluia. E a paz estava lá. A alegria estava lá. A presença estava lá. Oh, aleluia. Aí você pode dizer: rapaz, por causa de um passe estudantil, desse trabalho ao Espírito Santo. Por causa de um passe estudantil, gente, lembre-se de uma coisa. Se você faz com coisas pequenas, você fará com coisas maiores. Não é verdade? O Espírito Santo trabalha dentro de mim, dentro de você, meu irmão. Isso é benefício da sua nova vida com Ele. Aleluia. Ele é que transforma. Interessante. Que diz que no ministério do Espírito Santo, eu acho que é 2 Coríntios 3, ou é 1 Coríntios 3, você pode ir lá. Diz que no ministério do Espírito Santo, onde há liberdade, nós somos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Cristo Jesus. É como se você é o quadro em branco, nasceu de novo. O Espírito Santo é o pintor, a tinta é a palavra, e o modelo é Jesus. Ele olha para Jesus e começa a desenhar num quadro em branco. Sua vida não está melhor hoje do que há 6 meses atrás? Sua vida não está melhor hoje do que há 1 ano atrás? Está ou não está? Porque é de glória em glória. Você vai estar melhor daqui a 6 meses para frente. Se tanto você como eu estivermos ouvindo a Ele. Deixar essa nova vida. Paulo, quando fala em Romanos capítulo 8, diz que aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito vão viver vida e paz. Aleluia, uma vida dirigida por Ele. Onde você vai mortificar as obras da carne com a ajuda dEle. Aleluia, Ele escrevendo dentro de você. E eu queria encerrar com algo que eu estava em Cuiabá ensinando sobre a aliança de sangue. Deus me mostrou algo que me chamou a atenção. Eu não vou ler os textos, mas você vai entender. Você lembra que certa vez em João, Jesus disse assim: vocês precisam beber o meu sangue e comer a minha carne. Quem lembra disso? Quando Jesus disse isso para os judeus, gente, como diz os jovens, bugou a cabeça do judeu. Bugou. Porque o sangue não era para ser bebido. Quando você olha a velha aliança, o sangue era derramado. O sangue era usado para expiação. Não podia ser bebido. Mas chega Jesus e diz: vocês têm que beber meu sangue, comer a minha carne. Ele disse: isso é um vampiro, isso é um canibal. Que loucura é essa? Só que Jesus estava falando em linguagem de aliança. Estão comigo? Diga, no Velho Testamento,
o sangue não podia ser bebido. Digo, mas na nova aliança, na ceia do Senhor, o que é que a gente faz? Não é sangue não, viu? É um suquinho de uva. Mas simboliza, remete a beber o sangue. Concorda comigo? Diga, na velha aliança, não podia beber o sangue. Mas na nova aliança, Jesus disse, você tem que beber meu sangue. E eu parei aí. Eu disse, Espírito Santo, chega aqui. O que é que está incluso aqui do negócio aqui na revelação? O que é que Jesus quis dizer com isso? Porque se tudo lá no Velho Testamento apontava para ele, porque quando ele chegou, ele disse, agora vocês têm que beber o meu sangue. O Espírito Santo me mostrou, porque na nova aliança há um lavar por dentro. Aleluia. Não é só externamente. Não é algo externo, é algo no interior. Ele disse, eu vou lavar a consciência de vocês do pecado. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Diga, eu estou lavado, sou remido no sangue de Jesus. Olha para tua irmã, se tu está vendo que eu estou lavado e remido no sangue de Jesus? Você está vendo a pessoa ensanguentada aí? Você está vendo? Não. Tem sangue nela? Não. Mas dentro, pega espiritualmente, dentro, ela está encharcada de sangue. O sangue de Jesus, gente. Aí você lembra da Páscoa, quando vinha a morte e via o sangue, passava por cima. Isso é a garantia, nós éramos filhos da ira. Hoje não somos filhos da ira, somos filhos da bênção em Cristo Jesus. Livres da morte espiritual. Aleluia! Destinado a viver o reino fisicamente. Já temos o reino no nosso interior. Diga, ele reina em mim. Por isso Jesus disse, buscar em primeiro lugar esse reino que você tem espiritualmente. E as demais coisas chegarão, diga, chegarão, virá para mim. Aleluia! Essa nova vida que nós temos, irmãos. E aí, irmãos, tudo se completa. Tudo se completa na Bíblia. Nenhuma doutrina ou ensino de Jesus está desconectado de outro. Sabe por que nós podemos viver em fé? Porque o justo viverá por sua fé. Sabe por que nós somos justiça? Por causa do novo nascimento. Porque um dia eu nasci de novo. Quantos têm certeza aqui do seu novo nascimento? Quantos têm certeza do seu novo nascimento? Você sabe quem é que dá essa certeza? Romanos capítulo 8, verso 16 diz que o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Essa palavra testifica, ele dá certeza, ele confirma que você é. Oh, glória a Deus! É ele que nos dá a certeza, o Espírito Santo que foi derramado e que nós temos como garantia da nossa redenção para viver a nova vida. Agora eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, a viver essa vida. Aleluia. A querer tudo, diga tudo. Diga, para as coisas de Deus não há pecado de glutonaria. Queira tudo que Deus tem para a sua vida. Ele deu a você. A graça foi dada a você. Não foi isso que Paulo disse? As riquezas da sua graça. Diga, Deus me ama. Deus me abençoou. Sou próspero e abençoado. Tenho minhas orações respondidas. Sou filho de Deus. Diga, eu oro. Deus me atende. Aleluia. Porque você é uma nova criatura. Você poderia ficar de pé. Aleluia. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Essa palavra criação quer dizer uma espécie que jamais existiu e passou a existir depois de Jesus. Aleluia. Digo, eu nasci de novo.
Diga, eu nasci de Deus. Diga, Deus habita em mim. Diga, Deus habita em mim. O maior habita em mim. Eu sou abençoado. Deus está comigo. O Espírito Santo habita dentro de mim. Sou casa. Sou morada do Altíssimo. Aleluia. Reconciliado em Cristo Jesus, nós nos tornamos, irmãos, por meio do lavar do Espírito Santo. Você pode levantar sua voz e agradecer a Deus, levantar suas mãos e agradecer a Deus por isso. Agradeça a Deus por essa nova vida. Aleluia, a vida que vai fluir na nossa vida. Por isso nós podemos viver em fé, falando aquilo que cremos na palavra, crendo na palavra, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, novas criaturas. Você não nasceu para perder, você é um sucesso em Deus. Ei, você é um sucesso em Deus. Aleluia, a bênção do Senhor está em você. Acompanhe a sua vida na sua casa, no seu trabalho, na faculdade. Deus está em você. A vida de Deus está em você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Nós temos essa nova vida. Oh, aleluia. Te amamos, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se prepare para essa semana. Essa semana que se inicia hoje. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia, se prepare para essa semana. Aleluia. Das coisas que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Que você possa olhar para essa semana, saudar essa semana. Aleluia, pelo favor dos céus que vai acontecer na sua vida durante essa semana. Recompensas do alto, provisão do alto, portas abertas, socorro dos céus. Se você é crente, receba no nome de Jesus. Aleluia. Aonde você vai, a bênção chega com você. Aleluia. Dê graças por isso, meu irmão. Oh, aleluia. Dê graças por isso. Oh, glória a Deus. Obrigado, Pai. Teu favor, o teu reino sobre nós. Graça e favor, graça e favor, graça e favor, graça e favor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Você pode dar 3 glórias a Deus aí bem alto. E 3 aleluia. Pode sair aí. Amém. Você pode sentar, meu irmão. Antes de passar a palavra aqui para a Cris. Oh, aleluia. Eu quero encorajar você para o dia 26. Nós vamos ter aqui, como Cris bem disse, a presença ilustre do nosso supervisor, pastor Edmilson, que nós amamos.